Oiê, estamos chegando. Ai, para um encontro que eu tô tão animada, tão feliz, tão grata. Oi, Clara! Ah, não, que saudade! Ai, gente, que bom. Então, Clarinha, vou encontrar com uma pessoa tão querida que eu tô aqui com o coraçãozinho quentinho. Vou esperar ela entrar. Pois é, a gente tem que encontrar, hein? Botar pressão na galera lá pra gente encontrar. Tô esperando a Melissa. Obrigada, meu amor. Bom dia pra você também, viu? Saudade. Tô esperando a Melissa entrar, que é uma pessoa que eu apaixonei desde o primeiro dia que eu vi. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Convidando. Melissa, me aceitar, me aceita, Melissa. Me aceitou! Tá aceita, gata. Eu tô aqui assim, me aceita, Melissa. Tô aceitando. Tá Tudo aceita, bem? gata. Tá aceita. Deixa eu Tô aceita, posicionar né? aqui. Tá aceita. Pois é. Ah, não, olha, gente, que injusto. Eu tô aqui no meio do meu pomar, Mimi, e você tá aí nesse pomar lindo. Olha essa Tô vista aqui aí nas minhas atrás dessas plantinhas. árvores. Ó, a mangueira. Mangueira mãe. Ah, Ó os bem-vis cantando perfeito. aqui. Ah, dá para ouvir, Né? bom demais, bom demais. Esse pouco de a gente que mora numa cidade grande, né? Mas ainda Goiânia é uma cidade que tem muita presença, né? De plantas, de animais, a gente escuta a natureza aqui integrada, né? Os nossos parques nos possibilitam isso também, né? Super. Aí, Aí. a gente está aqui, a gente entrou, o pessoal está chegando. Oi, gente, olá, Suzana. Tem um pessoal entrando. Sim. E, e eu queria dar bom dia para todo mundo, dividir com todo mundo, tanto que eu estou feliz de você ter me aceito esse convite, essa conexão, né? E aí, o nome do projeto é Conexão entre Dois P's, né? Só que aí eu falo, dois P's de duas pessoas, duas personalidades, duas profissões, mas aqui é um PA, né? Porque é minha amiga e eu vou levar para a vida e eu não quero nem saber. Eu já me intitulei. A gente, a gente vai fazendo isso, né? Eu acho tão bom a gente poder, nos encontros, né, mesmo que profissionais, a gente criar esses elos que são, que a gente se permita criar, né? Essa conexão que seja além, dos nossos papéis enquanto profissionais, né? Eu tenho essa característica e escolho, fazer dessa maneira porque o que, que vale na vida se não a nossa possibilidade do encontro, né? Desfrutar dessa potência do encontro e a gente crescer enquanto sociedade, de um modo geral, né? Com todas as experiências. Então, acho que cada vez que a gente limita o nosso encontro, a gente perde um pouquinho. E por isso que eu vou ganhando um monte de amigos, assim, nessa minha jornada hoje de livreira, né? Uhum. Hoje, né? Porque é uma mulher em transformação intensa, aberta para a vida. Já já eu vou deixar você se apresentar assim de uma maneira formal, só para a gente fingir, Tá. pra gente fazer de conta que as pessoas não sabem quem você é, porque claro que sabem, né? E aí, só queria falar um oi que a Dani entrou, falou duas maravilhosas juntas. Dani, você não tem noção, ó. Beijo no coração. E tanto que essa Dani, mulher também é querida. linda, lindíssima. Bom, linda, linda inteira, né? Mas e todas as outras que estão entrando aqui, obrigada pelo carinho de todo mundo, viu, gente? Melissa, mas então eu vou fazer de conta que as pessoas não te conhecem, e aí eu vou deixar você se apresentar assim, de uma maneira mais formal. É, mas eu acho muito legal, então, quando você se coloca, né, como semeadora na Pomar Livraria, né? Me conta quem é você, como é que você chegou nesse lugar aí? Então, né? Foi muito engraçado que ontem ainda, quando eu penso aonde
de onde começou, né? Onde eu estou, parece que eu já andei tanto. E ontem, numa experiência que a gente fez em família, assim, a gente estava ali umas 12, 14 pessoas, desde 4 anos de idade até 95, e a gente se posicionou de maneira em ordem cronológica, né? Eu falei assim, é tão bom a gente chegar no nosso lugar e saber que a gente já andou tanto, mas ainda tem muita coisa para andar, né? Então é muito legal saber que traz uma tranquilidade desse lugar, né? Então, se a gente pensar aí, sou livreira hoje, mas do começo, a minha formação é em educação física, ninguém acredita muito, né? Fiz faculdade de educação física, fui jogadora de basquete, toquei trompete, eu era uma trompetista de banda marcial quando eu era menina. Fiz faculdade de educação física porque eu sempre gostei muito de esporte, eu achava que eu ia trabalhar com treinamento de equipes de alta performance e tal. Mas desde a época da faculdade eu já trabalhava numa empresa de consultoria de empresas, né? Com a minha tia. Então lá, quando eu tinha 17 para 18 anos, foi quando eu comecei o meu desenvolvimento profissional mesmo, mas nessa parte de suporte, né, de suporte de uma empresa de atendimento, enfim. E depois fui me envolvendo na parte técnica e trabalhei por 20 anos nessa área de consultoria com indicadores para gestão de pessoas e negócios. Então, desdobramento de visão e missão, painéis de indicadores, análise de dados financeiros e de processos de pessoas, enfim. Fiz isso por muito tempo e num determinado momento eu já tinha os meus meninos, né? Eu tenho um de 12 e um de 9. A gente tinha muito hábito de ir à livraria, né? Acho que tem muita coisa que aconteceu aí dentro desses 20 anos, muito trabalho voluntário, muitas escolhas, muitos aprendizados, muito contato com, enfim, tecnologias e metodologias diferentes, enfim. Mas comecei a viver com os meus meninos dentro de livrarias, né? E de uma Nisso você específica. já estava em São Paulo já, né? Não, eu em São Paulo. Eu fui para São Paulo quando eu comecei a trabalhar, fiz faculdade em São Paulo. Então, eu nasci Ah, em você já São fez? Paulo. Ah, Eu nasci em pensei São que você era Paulo. daqui. Eu Não, pensei que você sou era nascida em daqui. São Paulo, na Avenida Santo Amaro, no Hospital São Luís. Ah, E aí vim para Goiânia quando eu tinha 11 anos. ah, tá. Então, e meu pai falou, não volto para São Paulo. Eu falei, então eu vou. Aí quando eu tinha 17 eu fui. E aí, ao todo, assim, né? Eu depois passei 1 ano e meio, mais ou menos, aqui em Goiânia, nesse meio tempo. Mas eu fiquei mais 20 em São Paulo, até depois voltar para cá. Mas nesse momento, né, que eu estava lá, trabalhava com consultoria, enfim, fazia todas essas coisas e tive os meninos e a gente vivia dentro das livrarias, né? E eles pediam, mamãe, vamos para a livraria? Vamos para Paraná? Os presentes de aniversário eram livros, as lembrancinhas de aniversário no aniversário dos meninos eram livros, enfim. E aí eu comecei a perceber o quanto isso trazia para eles uma capacidade, habilidade de conversa, de reflexão, de envolvimento, de olho no olho, uma série de coisas que eu achava que era muito legal, né? Eu falava assim, poxa, se isso faz diferença nessa vida desses meninos, deve fazer diferença em outras vidas também. E aí foi quando eu decidi ter uma livraria. Meus pais já moravam aqui, a gente decidiu vir para cá. Eu nunca pensei em voltar para Goiânia e depois eu falei, por que eu não vou voltar para Goiânia? Eu vou levar esses meninos para viverem perto dos avós. Meus pais moram aqui, né? Moravam aqui há muito tempo já. E foi nesse momento que meu nome é Melissa Pome, né? E aí, um dia, eu procurando, pensando que nome seria, eu falava, eu queria ter uma livraria que tivesse um jardim, fosse uma casa, mas que tivesse um jardim, tivesse uma árvore, tivesse um lugar para a gente ler debaixo da árvore, em que a gente pudesse estar em contato com a natureza que nós somos, né? E aí, a Celina um dia pega e me manda uma mensagem, eu acho que o nome da sua livraria tem que ser Pomar. Seu nome é Melissa Pome, você quer uma livraria com jardim, parece que tem uma conexão assim com o seu nome, um lance poético. Eu falei, bom, então vamos de Pomar. E fiquei pensando, né? Até que virou Pomar. E aí, o que eu posso fazer no Pomar, né? Quando a gente pensa na logomarca, que é um lápis enfiado de ponta cabeça, assim, né? Que dá os frutos, mas que você escreve suas próprias histórias, enfim.
é nessa perspectiva. O que que eu posso fazer aqui, né? Eu não sou nada além de uma semeadora. É distribuindo essa literatura, né? É oferecendo esses livros lindos. As pessoas chegam e falam assim, você escreve? Eu falo, não, eu distribuo de quem já escreve, né? Eu semeio, eu prolifero isso, né? De uma maneira, é um convite a gente ter mais e mais gente se beneficiando desse universo tão incrível que muitas vezes é visto como um universo infantil, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente vai conversar aqui, mas que a gente perde muito com esse pensamento, sabe? A gente perde uma expansão de sentidos se a gente não olha enquanto adulto para essa literatura como uma possibilidade para a gente. Então, por isso que eu Uhum. acabei me chamando aí, né, de semeadora. Porque quando a gente semeia também, a gente não tem garantia de nada, né? Eu não sou uma educadora, eu não sou uma formadora, eu não sou nada, eu sou uma semeadora. A gente espalha a semente. Tem lugar que vai brotar, tem lugar que não vai brotar. E tá tudo bem. A natureza é assim. Perfeito, Melissa, que bonito. Né? E assim, eu tô te ouvindo falar dessa trajetória toda, e não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, né? Você já tinha me dividido comigo, então, assim, cada vez que eu escuto você falar, e cada vez que eu me lembro da sensação, não é só da emoção que eu acesso, mas da sensação mesmo física que eu reconheço em mim toda vez que eu piso aí, que eu tô aí com você, que a gente bota o pé no pomar, na Pomar Livraria e no seu pomarzinho, no seu jardim, eu acho que você conseguiu fazer um equilíbrio, você conseguiu trazer um equilíbrio de elementos que estão materializados na maneira como você organizou, porque a sua livraria, ela não, até essa questão da estrutura física mesmo, dessa parte onde ficam os livros e tal, até lá, assim, ó, ela é toda pensada no momento de integração mesmo desses elementos. Eu Total. percebo isso. Então, desde do primeiro momento em que a gente pisa aí, eu acho que é por isso, né, quando você falou assim, dessas amizades que vão se fortalecendo, que vão se formando a partir desses encontros que a Pomar oferece, né? É porque eu acho que você faz um convite sutil, eu digo que é sutil, porque apesar de estar escancarado, é sutil no sentido de que capta a gente em coisas que a gente não percebe no primeiro nível. Não percebe conscientemente no primeiro momento, mas ela capta essa natureza humana de integração. Parece que esse movimento natural nosso de perceber que a gente está integrado, né? E que a leitura, que a literatura, que esse conhecimento, que quando vai para o livro, ele tem um aspecto mais formal, vamos dizer assim, mas que ela pode ser integrada, aliás, ela precisa, né, ser integrada à nossa vida, ao nosso cotidiano. Sim. Então, quando você fala que você está semeando, eu fico pensando assim, é muito lindo isso, porque você está semeando o planeta com os filhos que você colocou nele, você está semeando o planeta com os hábitos de cuidado e seus valores, né? Que você coloca não só na sua família, mas naqueles que passam por você. Você está semeando conhecimento e conectando autores e conhecimentos, e histórias a outras pessoas que não se encontrariam se não fosse via a produção desses livros. Então, é muito bonito tudo isso que você consegue fazer. É sutil e, ao mesmo tempo, extremamente potente, né? E eu fico extremamente É, feliz. e é muito E aí eu... engraçado isso mesmo. Legal, pode falar. Não, não, por favor, continua. Não, e é muito interessante que é uma percepção recorrente, né, dessa coisa de entrar ali. A Pomar é um lugar, né, para quem nunca veio, né, a Pomar é um lugar muito simples, né, é muito, não tem uma engenharia, né, uma superprodução, uma coisa plástica, bonita, assim, é naturalmente assim em função da maneira como eu escolhi distribuir essas coisas. Umas prateleiras aqui, uma janela aqui, uma coisa aberta, os livros disponíveis e acessíveis para todo mundo, né? Então, é essa coisa do convite pela presença, né? Do que já tem ali. Então, eles não estão assim, classificados com placas, com nada, né? É essa despretensão, né? Desse Aham. encontro. E aí, naturalmente, acho que isso, pensando agora um pouco, pode ser que isso traga esse lugar
da leveza desse encontro, né? E da possibilidade de... quando as pessoas muitas vezes me perguntam assim, me ajuda a escolher um livro para uma fulano assim, essa característica e tal, eu até posso, né? Ou eu acho que mais complicado ainda quando a pessoa me fala assim, quero um livro para minha filha, para minha sobrinha, para minha filhada, não sei o quê, que não tenha jeito dela não gostar, ou dele não gostar. Então, como que que pretensão é essa de eu escolher um livro que com certeza o fulano ou a fulana vai gostar? Traz, né? Gostar é consequência da escolha também, né? Então, ter a possibilidade de entrar em contato, de olhar, de ter um repertório, né? De sentir, de estar mergulhado. Muitas vezes eu vi crianças chegando aqui com algum aparelho digital, né? E poucos vêm com isso, mas quando vêm, muitas vezes acaba deixando e sentando e ficando com os livros, né? E isso é por conta desse convite natural que se estabelece quando a gente entra nessa sala, né, eu acho. É o que a gente fala um pouco disso na psicologia, né? A força das contingências, né? Ele é tão naturalmente organizado que as pessoas acabam, mesmo que elas não tenham uma intenção, o ambiente é forte o suficiente para fazer essa conexão, né? Essa conexão com o que está aí, com olhar para fora, para o pomar, olhar para o livro, olhar para a diversidade que tem disponibilizada. Tem brinquedos pedagógicos misturados com os livros. Então, assim, é muita coisa que remete ao universo infanto-juvenil e que é muito convidativo, né? Então, eu acho que essa conexão é o que você fala, é naturalmente disponibilizada por conta dessa contingência, dessa maneira como você apresenta. E eu acho que ele acaba trazendo uma facilidade, né, da interação, né? Quando a gente está pensando no Sim. adulto, por exemplo, né? E eu reforço muitas vezes o convite, né, para o adulto que chega e quantas vezes fala assim, aqui é um lugar especial para criança, eu falo, olha esse livro, né? Ou senta aqui, lê esse aqui. Aí a pessoa fala, você olhou para o livro ilustrado, o livro dito como infanto-juvenil, né? Como uma possibilidade para si? Ou parece que isso é menos, né? Isso é infantil. E o adulto vai ficando nesse lugar do intelecto, né? Do pensamento, do pensar, do elaborado, classificado, julgar. E se julga também menos quando entra em contato e fala assim, tipo, vou pegar um livro desse e vou ler para mim, né? Não, isso parece menos, né? Não posso, né? Porque eu sou adulto. Pena, né? E aí a gente pega e faz esse convite, coloca a pessoa na experiência e abre um outro portal, né? De pensar que os livros ilustrados também podem ser para si, né? É. Eu acho que é um Você é um campo, você é um terreno fértil, assim, para as pessoas que trabalham relacionamento. E aí eu não digo só os psicólogos, né? Mas quem trabalha relacionamento tem uma fonte potente de estratégias, de informação aí na Pomar, né? Então, uma coisa que eu falo às vezes para quando eu estou dando algum tipo de supervisão ou dando aula, e às vezes a gente fala a, nas terapias infantos juvenis, até nos adultos, né? Mas assim, tem uma coisa muito presente que é a biblioterapia, né? Que é usar a, a literatura e o livro para ajudar a tocar algum assunto, trabalhar sobre algum assunto e tal. Mas na minha experiência pessoal, e aí eu passo isso para as minhas colegas terapeutas, né? Eu tenho livros da Pomar, que eu encontrei na Pomar, né? E que me trabalham não necessariamente essa Bíblia, me dão essa possibilidade não somente da biblioterapia, mas às vezes, de conexão. Ou de um livro, às vezes, não posso nem falar o nome do livro assim, específico, porque eu acho que seria injusto com tantos que tem aí. Mas, às vezes, assim, quando a gente percebe que a gente chegou num ponto que falta palavra, e aí, às vezes, quantas foram as vezes que eu peguei um livro só de ilustração, da Pomar, que eu comprei na Pomar, por exemplo, e que eu dou para esse meu paciente, às vezes adulto, e eu falo, leva para casa, pensa nisso, deixa florir, né? E aí a pessoa leva e volta com um monte de insight, né? Então, eu acho que isso é fantástico. E esse ponto, eu quero aproveitar o gancho para te fazer uma pergunta que eu acho que a gente nem falou, nem pensei inicialmente, mas já está implícito, né? Que vai abarcar alguns temas importantes. O primeiro é o seguinte:
a Pomar resistiu aos 2 primeiros anos da pandemia, né? E aí eu queria perguntar para você assim, como é que é isso? Como é que o lugar da cultura barra, então, literatura ficou nesse período de crise, nesse período de medo, nesse período de não saber muito bem o que ia acontecer, né? E ao mesmo tempo, nesse contexto, pensar, porque aí tem um outro grande tema, já vou te entregar assim, vou jogar no seu colo já 2 grandes temas para você desenvolver. Então, o primeiro é esse. E o segundo seria, nesse grande contexto, não que isso tenha sido uma novidade só a partir desses 2 últimos anos, mas a gente fala muito da tecnologia como uma. A gente está usando isso aqui agora. Né? A gente está usando a tecnologia a partir de uma plataforma para relacionamento com as pessoas. Como que a Pomar olha para isso? Como é que a Pomar se apropriou ou não disso? E, enfim, a tecnologia precisa ser vista como um problema, ela é um problema para você, dentro da sua, do seu entendimento aí, do que você tem visto, que é um espaço que convida à presença, né? Então, me conta um pouco desses 2 últimos anos e como é que isso fica para você. Legal. Isso é uma pergunta recorrente, né, que eu recebo, né? Tipo, você sobreviveu, você resistiu, né? Eu acho que isso tem muito a ver. Sim, resisti, sobrevivi. Tá tudo em ordem? Não. Tem vergonha nisso? Não. Perfeito. Mas eu acho que a consciência da importância desse trabalho, né, do entendimento do valor daquilo que a gente falou, né, da distribuição dessas histórias todas, me fez todos os dias acreditar que isso era possível, né, que isso tem valor, que isso tem capacidade de entrar num fluxo de criação diferente, né? Então, eu não sou a mesma Pomar do início de 2020, né? A Pomar não é a mesma Pomar. A Pomar é outra coisa, né? A Pomar teve que criar outros caminhos, refletir sobre novas possibilidades de entrada. É um negócio, né? Quantas vezes eu recebi gente aqui e falou assim, a Pomar não pode fechar. Tá bom, não pode fechar. Mas um comércio vive de vendas, né? Não posso ficar identificada com o sonho, com a parte bonita de tudo isso, sem pensar no dia a dia, que é compromissos, né? Que é compromissos. Então, lá atrás eu fechei, fiquei quase 8 meses, fiquei 8 meses fechando. Eu voltei a abrir a loja permanentemente, e aí com alguns intervalos de fechado e abrir, fechamento e abertura. 2020. Uhum. E com isso, durante esse período era horários marcados, ó, tô disponível, não fazia entrega, comecei a fazer entrega, criamos lá o Clube do Livro, pô, o Clube do Livro. Mas quantas vezes as pessoas falam, Melissa, por que você não tem um Clube do Livro? O Clube do Livro tem tantos bons. Agora, eu falei, poxa, um Clube do Livro, de livro ilustrado para adulto, beleza, porque se não tem, eu acho que faz muito mais sentido. No sentido de eu fazer alguma coisa para poder ter uma entrada recorrente e tal, e poder compartilhar com mais adultos essa visão, né, esse sentimento, essa percepção de que esses livros fazem diferença nas nossas vidas enquanto grandes. A gente não precisa ficar Como é, esperando que. desculpa te cortar, mas como que o como é que é esse clube do livro? As Então, e pessoas, aí como é que é foi isso? isso. Aí fomos desenhar esse negócio, né? Como que é? Bom, eu escolho 2 livros por mês e com Uhum. perspectiva, não conto que livros são, mando para casa dos adultos que querem fazer parte desse grupo e aí a gente abre um Zoom para conversar sobre como esse livro me atravessa. Eu comecei a pensar muito que esse livro, esse clube, era um tempo de suspiro, né? Ele foi criado dentro do período pandêmico, lá no momento que a gente estava com, né, com milhões de emoções em fluxos complexos, né? Acho que era um tempo mais delicado do que a gente vive hoje, mas era esse o convite, sabe? Da gente ter um tempo de suspiro, um tempo de compartilhamento de emoções. Eu falava que era um tempo de condensar as emoções. Continua sendo, né? E nesse processo era sempre com a possibilidade da gente convidar o autor, o ilustrador, alguém que estava envolvido na feitura do livro para a gente conversar sobre esses livros. E assim foi, a gente já teve participantes assim incríveis, né, dos livros, para a gente poder fazer essa troca.
tanto retribuir para o autor ali a nossa percepção dessa obra linda, quanto escutar e aí crescer. Eu falo que é um momento da gente também piramidar e ir entendendo coisas diferentes, porque o livro foi escrito, né? Isso acho que é claro para todo mundo, né? Mas o livro foi escrito com a perspectiva daquele que o escreveu, daquele que o ilustrou, né? E ele é colocado disponível para a população. Quando ele chega em você, ele é diferente do livro que chegou em mim, que é diferente do livro que chegou no outro, né? Porque ele vai tocar na experiência de cada um. E aí compartilhar essas experiências, né? O que para um é muito legal, para o outro não faz sentido nenhum. E aí ouvir isso e de repente ampliando, eu acho que é uma experiência de crescimento compartilhado, sabe? De crescimento, eu tenho dito, né? Essa coisa toda da experiência, desse laboratório que é a Pomar para mim, vai me trazendo essas leituras, né? É um laboratório. Então, eu penso, né, a gente vai adultecendo, vai ficando aqui, né, no campo mental, dos textos densos, teóricos, técnicos, e é onde eu julgo, classifico, elaboro, correlaciono, fico aqui, né, no mental. Mas o ser humano, ele se movimenta pelo sentimento, né? Então, até que isso tudo que eu elabore nos textos mais densos desça para o meu sentimento, para eu mudar a minha ação, eu preciso de um processo aí. Agora, o livro ilustrado, ele tem uma capacidade de atravessar a gente pelo que a gente vê, não pelo que a gente lê. Né? Porque tem o componente artístico, né, das ilustrações, Sim. tudo que é o texto sintético com a mensagem profunda que te arrebata, sem você querer. A gente está despreparado muitas vezes. Né? Pega a gente de surpresa. Porque quando você vai ler uma coisa que é mental, você já vai ali, né? Pegando todas as suas informações e vai fazendo uma coisa muito mais mecânica, né? Diferente do livro ilustrado que vem e te surpreende. E como ele vem para o lugar do sentir, ele me ajuda a mudar, nem que seja o meu olhar logo de cara. Às vezes não muda a minha atitude, mas eu passo a olhar para aquilo, se eu estiver disponível, disposto, claro, com uma outra lente, né? Eu dou uma ajustada ali na forma como eu olho para determinados temas. Então, eu acho que eu falo bastante, né? Tenho sempre falado que eu vejo muitos livros, esses livros, né? Principalmente, que são os que eu mais trabalho, né? Como objeto de desenvolvimento e mobilização social. E aí, ainda assim, quando enfim, criamos lá o Clube do Livro dos Adultos e o convite logo de cara é assim: o que aconteceria se você se desprendesse das suas expectativas? Porque a gente fica o tempo inteiro, né? Criando expectativa, com necessidade de controlar, de julgar, de ter controle e garantia. Controle e garantia. Eu não posso oferecer. Então, ao final do clube do livro, você não terá nada, não posso te garantir nada. Você terá o que você quiser, a partir da sua experiência e da sua disponibilidade para vivenciar essa experiência. Né? Sim. Então, e aí criamos o Clube do Livro Infantil. Mas por que você não faz para as crianças? Não sei o que, sua curadoria e tal. Cria das crianças. Mas é complexo, né? Eu fazia ali até 1 ano, de 1 a 3, não sei o que. Tem muita coisa. E se eu falo que o livro é para todas as idades, chegou um momento que eu falei, não faz sentido eu ficar distribuindo livro com idades diferentes. É livro para todo mundo. E é livro para todo mundo porque se chega na casa e eu falo com adulto, eu tenho mais possibilidade, né, que não é no lugar do controle, mas eu vejo mais possibilidade desse livro descer. Descer no sentido de chegar nos pequenos, né? Então, o adulto que se envolve com essa literatura, com certeza, se aquilo fez sentido para ele, ele vai querer compartilhar, esse livro vai estar disponível nessa casa, e aí a gente tem a casa inteira, né? Esse lar inteiro olhando para isso. Quando eu mando para a criança, a partir do momento que a criança lê sozinha, grandes chances dos adultos nem entrarem em contato com esses livros. Porque chega para a criança lê e isso vai ficar lá. Então, estrategicamente, se a gente pode falar disso, né? Eu acho que é muito legal a gente, primeiro que é esse meu desejo da gente ter mais e mais e mais e mais e mais adultos olhando para esses livros como possibilidades para si. E, em segunda instância, a possibilidade da gente ter a casa toda se beneficiando disso, porque vai de si, né? E aí, quando a gente fala dessa questão da tecnologia,
né? Acho que tem alguns pontos aí, né? A gente tem a tecnologia em várias frentes. Tem essa frente de que, quando a gente está falando até, né, das relações, permite a gente estar junto, né? A gente se aproximar, a gente falar. Eu sou super adepta à tecnologia. Não acho que a tecnologia é um problema. Acho que o problema somos nós. A forma como a gente escolhe interagir com essa tecnologia, né? Acho que pode ser um objeto de distração assim muito complicado, né? Porque quando a gente fica na distração, a gente sai do lugar da criação. Então, ter essa consciência da gente moderar o tanto que isso toma da nossa vida é um ponto, com as crianças principalmente, né? Acho que a gente, com as crianças principalmente, não com todos, né? Porque isso vai depender da consciência de cada um mesmo. E do nível de maturidade para lidar com isso. Com relação aos livros, né? Acho que tem uma questão de que muito dos livros mais textos têm sido consumidos pelos Kindles, né? Pelos aplicativos aí de leitura. E eu acho que isso tanto facilita, né? Tem gente que viaja, quer carregar 10 livros. É difícil a gente carregar 10 livros, né? Livros pesados e tal. E aí você tem a possibilidade de continuar fazendo suas leituras, está tudo certo. Agora, há quem goste do livro, de marcar o livro, de cheirar o livro, de ter o livro na mão, né? Essa companhia. Posso dizer de mim? Posso. Gente, Mas ao mesmo... não tem experiência, sabe? Aquela coisa de você. E a minha paixão por isso é tão doida que eu adoro pegar livro que foi usado por outra pessoa. Porque tem Sim. gente que tem fixação por livro novo, aquele cheiro de livro novo que também é uma delícia. Vamos combinar. É igual cheiro de carro novo, né? Mas eu tenho essa coisa de pegar livro que foi usado por alguém. E eu experimentei isso. Olha que engraçado, tô lembrando disso aqui agora. Eu experimentei isso porque eu estudei em escola pública em determinado momento da minha vida, que, diga-se de passagem, foi uma das melhores fases de escola que eu tive. E eu tive acesso a alguns livros usados por outros alunos. Então, eu adorava ver a letra de outras pessoas ali, se teve uma observação. Não é a resposta pronta, porque tem gente que acha que é por isso, né? Estou falando de livro didático. Mas ainda hoje, né, eu brinco que aqui no meu apartamento a gente tinha que comprar o apartamento do lado para caber todos os livros que a gente tem, porque meu marido é louco aficionado, doente por livro. Mas eu pego os livros antigos e ali tem receita de bolo, tem uma anotação de uma experiência. Sabe, Melissa? Isso é uma coisa que a gente tem que dizer, porque tem gente que acha que isso. Tem muita gente que compartilha dessa ideia e pensa que não, que isso é um detalhe, mas isso traz experiência sensorial, inclusive, para o próprio Super. ato de estar com ele. Não, e vai para esse mesmo lugar da ampliação da experiência, né? Porque Sim, eu ali com o livro, né, tem a minha relação, mas eu começo a ter relação com outras pessoas também, né? Com outros, é sim, um consciente coletivo, né? sim, Então sim. é muito legal. E aí eu vou contar duas coisas, né? Tem só para finalizar esse pensamento, né? Dessa possibilidade toda que a gente tem, mas desse amor pelo material, pelo livro, por toda essa interação. Quando a gente pensa, eu tenho dito muito isso assim, né? É a minha percepção. Quando eu falo, e que com certeza é de tantas outras pessoas, mas quando a gente fala do livro ilustrado, quando a gente fala de uma experiência, de uma página assim, como é que eu vou ler isso aqui num aplicativo, numa tela? Como é que eu consigo ter essa possibilidade, não da leitura, mas dessa interação com todos os detalhes visuais que isso me traz? Eu não consigo substituir. É diferente de eu substituir linhas e linhas e linhas de texto, né? Olhando no papel, olhando numa tela, de um livro que tem uma questão de materialidade, né? Esse é um livro comprido, né? Que tem aí, sei lá, Sim. 30 centímetros de altura, que é diferente desse aqui, que eu vou olhar ele na horizontal, né? Eu não posso colocar todos dentro do mesmo formato, porque eles são realmente diferentes, e essa diferença estrutural do livro também entrega alguma coisa que é diferente do que está escrito.
essa é a questão, Vai além da né? estética, né, Melissa? Vai além da estética, né? Vai além do conteúdo, né? Ele vai para a materialidade mesmo. O tipo de capa, o tipo de papel, né? A disposição das imagens. Então, tudo isso faz diferença na experiência com o livro ilustrado, com o livro com imagens, né? Com ilustrações. Que aí a gente tem também as diferenças de conceito de livro ilustrado, livro com ilustração e assim por diante, né? Agora, isso é insubstituível. Eu não sei, pode ser que inventem uma outra tecnologia que não é essa que a gente tem hoje, que vai oferecer a possibilidade da experiência com esses livros de uma maneira rica, assim como é quando a gente pega o livro. Então, quando eu penso no quanto a tecnologia ameaça a permanência da venda dos livros, né? Eu penso que essa categoria de livros que são a minha grande área de trabalho aí, que são os livros ilustrados, ela está ameaçada num outro tempo ainda, não no que hoje a gente já tem para os livros de textos, né? Então, tecnologia é maravilhoso, né? Inclusive para a gente acessar e comprar e tal, né? Tem várias possibilidades. Conhecer outras pessoas que falam desses livros, mas também gosto muito da possibilidade da gente descobrir por a gente mesmo, né? Então, quando eu vou escolher os livros para o clube, enfim, eu não fico esperando, eu não procuro referências, eu não procuro. Beleza, como que você escolhe? Eu escolho a partir da minha disponibilidade de encontro, sabe? Não é assim, então saiu tal livro, um autor, né? Não, às vezes o autor traz ali um interesse direcionado pela qualidade da obra do autor e tudo mais, mas não é isso que me movimenta para escolher um livro, né? Então, tem um caso aí que é um livro que chama A Contradição Humana, que o dia que eu vi esse texto, essa capa numa distribuidora de livros, eu passei e falei assim, nossa, a contradição humana, eu gostei desse título, né? E aí logo embaixo estava assim, com o devido espírito de contradição. Aí eu já gostei mais ainda, né? Contradição humana com o devido espírito de contradição. Falei, mano, maravilhoso isso. Aí peguei e li, é um autor português e tal, e aí trouxe esse livro para o clube e foi super sucesso. Eu chamei o Afonso Cruz, que é português, para falar com a gente. E, cara, é uma coisa maravilhosa. A gente fala de coerência, consistência, né? E a gente é contraditório o tempo inteiro. Então, traz para a gente também essa consciência de que a gente não pode ficar falando... Enfim, a proposta é sempre essa, sabe? Da gente se beneficiar enquanto desenvolvimento da gente mesmo, né? É para isso. O clube, a gente usa a tecnologia, nasceu durante o período pandêmico, a gente faz os encontros pelo Zoom, possibilita que os caras de outros lugares falem com a gente. A gente tem aí um encontro marcado com o Alexandre Rampazzo, logo mais de um livro que foi. Ele estava em São Paulo, agora se mudou para Portugal. Acho que ele está em Portugal, enfim, não sei. Mas se mudou, estou agora confusa, porque eu acabei de falar do Afonso. Mas ele acabou de se mudar e a gente vai se falar. 4 horas de fuso, a gente se organiza e a gente fala. Então, Perfeito. não há problemas nisso. O problema está sempre no humano. Exatamente. Você sabe que tem uma coisa que tem alguns. Eu me lembro, teve um período que eu estava dentro de sala de aula, dando aula mesmo, né, na universidade. E aí eu falava isso para alguns alunos, e eu me lembro de alguns olharem para mim assim, tipo, mas como que você está falando isso? Mas e a nossa área, né? Aquela coisa de proteção de mercado, né? Natural, inclusive, até porque a gente precisa saber mesmo os limites das profissões, a gente tem que saber o papel de cada profissão. Isso é importantíssimo e precisa mesmo. Mas eu sempre coloquei para eles o seguinte: olha, existem muitos vieses, existem muitas possibilidades de você promover uma experiência terapêutica. Psicoterapêutica é do psicólogo. Tem que ter uma tecnologia, um entendimento, uma mediação que é específico dessa profissão, falando da minha área, né? Mas o terapêutico, aquilo que promove autopercepção, que promove insight muitas vezes, que faz um processo de cura mesmo, porque é cura em que sentido? Você olha para suas mazelas, você enxerga. E aí você foi falando, Melissa, foi assim, iluminando aqui na minha cabeça, assim, porque tem vários processos que a gente precisa trilhar para a gente poder alcançar o que a gente vai chamar de autoconhecimento.
Com vistas a quê, né? Que autoconhecer sabe para quê exatamente, né? Para a gente se desenvolver, para a gente se tornar pessoas cada vez Avançar, né? melhores, para a gente, né? Enfim, para a gente superar, né? As dificuldades que nos fazem, que nos provocam sofrimento e angústia, né? Então, é tudo para isso. E aí, quando você foi falando, por exemplo, desse livro, que é um livro ilustrado, que quebra essa barreira da fase do desenvolvimento, mas integra, quando você vai falando da sua aspiração, do seu propósito, de trazer cada vez mais o adulto para essa leitura, porque você sabe que se esse adulto leia e tem acesso a isso, se ele se sensibiliza a isso, ele vai levar para os seus filhos, ele vai levar para as crianças da sua família. Se for um professor, um educador, ele vai levar para o seu grupo. Então, assim, uma das coisas que eu fui percebendo é que trazer à luz do conhecimento, esse conhecimento que é inteiro, que ele não é só cognitivo, mas ele é senso-perceptivo, e que vai mobilizando emoções, que vai mobilizando lembranças, que vai mobilizando insights, esse processo é altamente terapêutico. E eu fico, assim, muito feliz de saber que isso está posto, isso não é uma propriedade. Então, por mim mesma, eu posso entrar no Clube do Livro e fazer isso por mim. Eu nunca te falei isso, mas eu já fiz recomendação do Clube do Livro para pacientes adultos. Que eu falo, olha, vamos abrir os horizontes, E vamos é isso, ter essas é isso. possibilidades e tal. Pode falar. Quando você fala, né? A gente tem o limite das nossas profissões, sim, mas é isso. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e a Sim, outra. É sim, coexistente, né? Nada é ou. É isso e aquilo. É isso e aquilo. Então a gente vive nesse lugar da dualidade, mas a gente poderia buscar o lugar do paradoxo, né? Que é esse lugar da integração, né? Então não é ninguém fazendo uma coisa, ó, você escolhe isso porque quando você escolhe isso você não escolhe aquilo. Não, a gente, por que não integrar tudo, né? exato. O A máximo gente, a possível. gente, a gente tem essa coisa a gente separa muito, porque às vezes quando a gente separa, a gente tem uma sensação de estar controlando melhor, de estar entendendo melhor, de estar, né? Mas a gente percebe que isso tem que ser uma fase, a gente não pode ficar nisso para sempre, né? Uma das coisas que me fez pensar nesse projeto que eu tô aqui, conversando com pessoas de áreas, é claro que eu vou trazer colegas terapeutas também, mas uma das coisas que me fez pensar em conversar com pessoas de outras áreas, é porque eu realmente faço isso na minha vida, né? Mas é porque eu acho que o quanto isso é rico quando a gente abre e a gente sai das nossas certezas absolutas e a gente começa a perceber que não existe uma certeza única ou uma verdade única. E aí tem muita gente que fala assim, ah, não, mas aí vai virar samba do crioulo doido, tipo... e aí tem uma coisa até, eu vi a Denise, eu não sei se ela está aqui ainda, estava falando com a Denise, ela entrou aqui essa semana. Eu estava dizendo para ela o seguinte: quando a gente fala que tudo depende, ou que a gente tem que abrir o foco, abrir a maneira de perceber, de trazer o olhar para a análise daquilo que a gente está se propondo, o fato de depender não significa que pode ser qualquer coisa, né? Essa frase não é minha, inclusive quem fala muito dela é a Sérgio Tramontini, que é uma grande professora minha. Então, não significa que é qualquer coisa, depende, não significa que é qualquer coisa. E quando eu falo de ampliar a complexidade para análise, não significa que eu não vou ter um foco, que eu não vou ter uma atenção direcionada, que eu não vou ter um propósito. Então, quando a gente sai da academia, acha que está melhorando. Mas quando a gente sai da academia, a gente sai muito Sem isso, é certeza. isso, então é exatamente, né? É essa certeza absoluta e nada para além Nada além disso. disso serve. Então Então, é esse lugar do a literatura, isso que você trabalha, o objeto do seu trabalho, ele, para mim, me encanta muito, porque ele me traz muitas possibilidades. De possibilidades. encontro comigo, de encontro com o outro, de acesso ao afeto, de acesso a memórias, de ressignificação de experiências. Gente, é uma potência. É uma De potência. parada, né? De parada, de parada. Tem uma outra. Esses dias eu estava até escrevendo aqui, o Instagram traz umas coisinhas pra gente, né? Esses dias fizeram uma.
Não sei nem como é que chama. Tem gente que fala que é trend, sei lá, nem sei como é que chama. Aí tem um negocinho que fala assim, coloque as fotos do seu celular, o que que você faz? Aí eu fui olhar e falei, putz, eu faço um monte de coisa, o povo deve achar que eu, tipo, a louca, né? Só que aí, uma das minhas paixões, assim, mas de vida toda, né? E que eu não sabia que eu podia trabalhar com isso em algum momento, e que eu comecei a trabalhar sem perceber que eu estava trabalhando, é quando eu comecei a trazer para a minha prática clínica as práticas contemplativas, né? Que dentro delas, a gente tem o yoga, a gente tem o tai chi, a gente tem as mindfulness, as meditações, etc, etc, etc. E aí, por que que eu estou lembrando disso agora? Porque quando você fala um momento de pausa e um momento de respiro, quando a gente faz, tem muita gente que acha que meditar, e aí eu estou usando a palavra no sentido real dela, e não topográfico. Eu não estou falando alguém sentado debaixo de uma árvore, numa posição de lótus completa, com, com as asanas da postura, e, e agora eu vou respirar, e agora eu vou meditar. Quando a gente se permite parar e contemplar. Eu falo disso há muitos anos, assim, até mesmo sem saber que era isso, né? Mas quando você pega um livro desses que você tem, desses que você trabalha, e se permite se impactar por ele, respirar nele, se perceber a partir dele, isso é meditação. De um tipo, né? Então tem muita gente que fala assim, Karine, não consigo meditar. Karine, não dou conta. Karine, você vai mandar eu respirar? Você vai mandar eu meditar? E eu falo, cada um tem o seu modo, cada um tem o seu momento, cada um tem. Então, tá aí, né? Uma grande proposta. Não só o Clube do Livro, mas o Clube do Livro, ou até mesmo uma visita a Uma Pomar, ir a visita, Pomar, assim, uma ir a visita, Pomar. isso é um presente para si, sabe? Se a gente pode, né? É um presente para si. E a gente às vezes não dá presente para a gente mesmo, né? Ou dá Não. outros, mas enfim, na linha de prioridade, esse poderia ser uma escolha também. Não é todo dia, não é toda semana, não, mas de vez em quando, não é uma vez na vida, né, gente? Eu acho que faz diferença, sabe? E não é, Vamos não fazer sou eu uma que falo, convocação. na verdade, eu escuto, né? Faz diferença, né? Faz Faz diferença, faz diferença. diferença. Faz. Então, Fazer uma principalmente quando convocação para as pessoas é, irem para Pomar, arrancar o sapato, pegar um livro, andar é, descalço na grama. Olha lá. E aí eu, ia fazer hashtag contemplação na Pomar. Pronto, contemplação. acabamos de criar. Ou em alguma outra livraria, né? Aqui a gente tem esse lugar, natureza e tal. E até uma curiosidade que eu conto para as pessoas. Um dia minha mãe passou aqui, eu tenho mania de trabalhar descalça, né? Vem às vezes calçada, aí eu tiro o sapato, que eu acho bom também. E às vezes vou rastelar esse jardim, enfim, e fico descalço. Aí um dia minha mãe passou aqui e falou assim, na porta, ela falou assim, Elisa, você anda atendendo as pessoas descalço? Eu falei, tô, mãe. Aí ela falou assim, não é todo mundo que gosta não, viu? Eu falei, não, mãe, a pessoa chega e fala, fica à vontade, tira o sapato. Aí eu dou a oportunidade pra pessoa, e muitas vezes as pessoas chegam e tiram o sapato, né? Não sempre, mas muitas vezes. Mas é esse lugar, sabe, da gente sair do quadradinho, né, da nossa necessidade de ser o que a gente acha que tem que ser em função de tantas coisas que não são, às vezes, nem as nossas inspirações próprias, né? E a gente tem esse lugar da liberdade, escolher esse lugar da liberdade, da presença, né, do suspiro, do sem julgamento nenhum, né? Sem julgamento nenhum. O descalço é só um complemento, né? Mas estar presente Sim. pode ser com ou sem. Não precisa necessariamente abraçar a árvore, mas se quiser Não, pode. pode não abraçar. É difícil eu ir lá e eu falo, eu aproveito menos do que eu deveria. Mas só de eu poder olhar, né? Aqui tem essa característica, né? Esse lugar específico tem essa característica, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, a gente está aqui do lado da 136, de duas grandes avenidas, e é esse silêncio, e os pássaros estão aqui, e a gente tem esse lugar tranquilo? Tem. Mas não é todo lugar, não. Agora, livros ilustrados estão espalhados para todos os lugares. Eu acho que é uma escolha, sabe? É uma escolha, é um convite para os adultos para olharem para isso como uma possibilidade, uma oportunidade para si. É, É perfeito. isso. Quantas A, a, pessoas, né?
pode falar. Aham. Eu não ia dizer só, a Beth colocou que adora andar descalça. Ela tá dizendo, ela, pronto, Beth. É isso aí. Pode. Essa, cada um acessa, né, essa maneira, né, essa forma de fazer esse tempo de cuidado, de autocuidado de uma maneira diferente. E tá tudo bem, né? Se eu quiser fazer Uhum. isso de salto, tá bom. Ou não. Deixa eu puxar o gancho, que eu não quero deixar de te perguntar, porque a Pomar também tem um espaço físico que permite. é, eu falei do salto alto, aí eu lembrei, né? Tem um monte de coisa aí que vai, assim, que vai flutuando. Tem muita cultura no seu pomar, tem muita cultura no seu jardim. Me fala um pouco desses projetos e, assim, inclusive, Melissa, como é que você cria esses artistas que visitam a pomar? Como é que funciona? São projetos itinerantes ou você tem algum projeto que é permanente? Teve um período que você tinha uma proposta permanente também. Então, me fala desse espaço cultural que também existe aí para além da literatura impressa, da gravura, e que a Palmar é palco. Legal. Acho que assim, a Pomar, eu lá atrás chamava Pomar, Livraria e Brinquedos. E aí, há muito tempo eu mudei a Pomar muito mais que Livraria e Brinquedos, porque é um lugar onde coexistem, né? Quando eu estava falando não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, e outra, e outra, né? Acho que assim, lá atrás, há 4 anos e meio, né, quando a Pomar nasceu, eu tinha muita percepção de que talvez Goiânia não tivesse uma população é, treinada, ou não sei se é treinada, mas é aculturada já no sentido de ir à livraria. Então, desde o Uhum. começo, eu falava, o goiano vai no evento, então eu faço o evento, o goiano Verdade. vem, eu planto a semente da literatura e quem sabe essas pessoas voltem pela literatura. E isso foi desde o início. Então, no primeiro final de semana, a gente tinha aula de yoga, filhos e pais no jardim, porque essa possibilidade da gente ter o contato, eu comigo, eu com o outro, eu com a natureza, né? Esse tempo de pausa, aproveitando desse lugar, né? Vivendo a experiência de estar nesse lugar delicioso. Então, isso começou lá. E aí, vamos fazer uma oficina de marcenaria? Vamos fazer uma oficina de filtro dos sonhos? Vamos fazer uma oficina de brinquedo de papel? Vamos fazer uma oficina... E aí começaram a acontecer várias oficinas. Ah, Uhum. vamos fazer uma colônia de férias? Ah, vamos fazer uma colônia de férias, mas uma colônia de férias que tem um fundo de aprendizagem. Não é uma colônia de férias que a gente vai só brincar. A gente pode se divertir aprendendo, né? Descobrindo, ampliando esse lugar da consciência, né? Das relações, dos aprendizados, das habilidades manuais, e assim foi. Então a gente criou uma colônia de férias que chamava Yogando e Aprendendo. Então todos os dias a gente tinha yoga com histórias e depois a gente tinha ali atividades manuais que traziam ali, poderiam trazer algum aprendizado. Porque isso vai ficando, né? A gente vai ampliando a nossa possibilidade de criação. Isso é caminho novo neural, né, Karine? É caminho Sim, novo de sim. criação. E isso não é só para aquela atividade específica, é para lidar com todas as coisas da vida, né? Não ficar na repetição e ficar nessa possibilidade de ampliação. Aí, isso com uma amigona que é da yoga, que é a Fernanda Rezende. Aí fizemos uma de música e dança e arte, né? Então, os meninos aqui fizeram letra de música, né? E criaram e fizeram, cara. E aí de uma colônia para outra a gente tinha sempre a música da colônia. Então era muito legal e tal. Aí veio a Não. pandemia, a gente suspendeu todas as atividades, mas a coisa do teatro, né? Do teatro no jardim, que tá, o teatro nada mais é do que as histórias que viram representações muitas vezes, né? Então a história está aí, permeando de alguma maneira. Eu gosto muito de um espetáculo específico da Companhia Jucata Histórias, que é Felicidade Clandestina, que é um conto da Clarice Lispector. Então a gente tem a literatura e tantos outros, né? Tem Marcelo Martelo que eles fazem, que às vezes não são nem livros que eu tenho aqui, mas que fazem Aham. parte dessa criação da história da literatura. Então, ter a possibilidade de ter um espetáculo aqui, né? Sempre aproveitando esse espaço, tendo um lugar gostoso, é chão, né? Todos juntos, é atividade para grandes e pequenos ao mesmo tempo, é no Uhum. desejo dessa integração, né? Uhum. Dessa integração e do benefício compartilhado e coletivo.
Uhum. Então, aula de desenho? Tem aula de desenho toda sexta-feira aqui. Desenho e artes, né? Então, a gente tem alguns projetos que são recorrentes e tem alguns que são pontuais. A escolha é sempre considerando algo que não seja só por uma questão de moda, mas que seja algo que, de fato, um estouro aqui do lado, que seja alguma coisa que faça sentido nesse desenvolvimento nosso, né? Enquanto Sim. fazer por fazer nunca foi. Primeiro que fazer por fazer nunca foi convidativo para mim, e fazer mais do mesmo também não. Então, tá todo mundo fazendo, então vamos fazer também. Então, dificilmente as pessoas vão encontrar aqui alguma coisa que está sendo feita em vários lugares. Não por um desejo de ser diferente, mas de um respeito com a presença das pessoas aqui, sabe? Não Sim. para oferecer algo que não acrescente ali de alguma maneira. Então, a triagem é Uhum. nesse sentido. Questões culturais, né, que trazem possibilidades de reflexões e assim por E diante. uma, e uma coisa bacana, assim, é que eu percebo que tem muito mais o critério mesmo, igual você está falando agora, né? Da qualidade e da potencialidade do desenvolvimento da integração. E não é uma coisa assim que você está preocupada. Eu gosto disso. Isso pode ser que não atraia todo mundo, mas eu gosto disso. Você não está preocupada, você nunca percebi que você está preocupada. Ah, é porque tem que ter muita gente, tem que abalar, tem que fazer grandes acontecimentos. Eu gosto dessa coisa do intimista, inclusive, de vamos fazer a gente que está aqui, né? Até porque também o seu espaço não é um espaço para multidão, mas é um espaço que comporta uma quantidade de pessoas assim interessante, né? Só fazer uma observação, a Larissa, uma grande amiga terapeuta, deu um coraçãozinho aqui pra gente, quero deixar um beijo para ela, tá? Melissa, olha só, teve um encontro que eu também queria que só te perguntar, na verdade eu aqui estou perguntando, querendo saber se vai acontecer de novo. Teve um encontro que foi quando eu conheci a Comar, já tem muitos anos isso, não me lembro quantos, não lembro quando foi exatamente, que você fez um encontro dos contadores de história de toda a região. Foi fantástico. Foi aberto ao público, eu acho, na época. E foi um Sim. negócio assim, nossa, foi diferente. Tem chance de acontecer de novo? Então, naquele momento não fui nem eu que mobilizei isso. É um evento que acontece em março. É uma comemoração dos contadores de histórias que acontece em março. E eu lembro, inclusive, que no ano que aconteceu, é, foi no dia do aniversário da minha avó, que é foi no dia 22 de março de 2018, se eu não me engano, 18 ou 19, acho que 18. E, inclusive, minha avó que foi embora semana passada. Vou só deixar uma lembrança, mas tá tudo certo. E Ela foi semeada, semeou. foi, não, aquela ali. Mas foi uma necessidade. Eles estavam procurando um espaço para fazer esse encontro e me procuraram. Eu falei, super, faz todo sentido, né? Então, a gente Ah, teve ali várias apresentações, né, nossa, de foi formas diferentes, né, de apresentar a história. Então, tem perfis muito diferentes, que é muito. essa contação de história no lugar artístico, né? Porque a gente tem a contação de história artística, a gente tem a mediação de história, né? Aham, Que são lugares completamente diferentes e que a gente tem ali um público que é mais do público dos artistas, né, profissionais que são artistas, e depois a gente tem profissionais que, ou não, né, porque qualquer um pode fazer uma mediação. São formas diferentes de lidar aí com as histórias, né? Então, pode acontecer? né? Pode. Uma boa pergunta, eu vou até perguntar para o povo se vocês não querem fazer o do ano que Aí, vem. ó, março do ano que Aberto. vem, por que não? Gente, foi maravilhoso. E eu acho assim que é uma imersão cultural na diversidade. Eu acho duas coisas. Primeiro, que traz a diversidade, traz o espaço de encontro, traz a possibilidade do acesso à cultura e traz um espaço de manifestação de cultura popular, Sim, né? exato. Porque às vezes a gente não se reconhece, às vezes a gente fica achando que cultura é aquela coisa Distante. distante do que é produzido por pessoas Exatamente. que têm muita estrutura financeira por trás, É. parará, parará. E quando a gente vai ver, a gente tem muito artista popular, a gente tem muito poeta, a gente tem muito contador, a gente Super. tem muito circenses, a gente tem tudo, assim, né? E eu gosto Melissa, eu... dessa simplicidade. Eu gosto dessa simplicidade, né? É, É, porque isso eu acho que democratiza, né? E traz a percepção da viabilidade, né?
Então, Exato. sempre com essa perspectiva de que todo mundo precisa ganhar, mas pode ser viável? Pode ser viável, né? Eu acho que um exemplo muito claro, né? Que eu encontrei o pessoal da Companhia Malabariante, que tem feito várias apresentações aqui. Sim. Cara, os caras são artistas, assim, incríveis, e são artistas de rua, e são artistas de eventos, e são, sabe, não tem essa coisa de que é uma superprodução, e eles são incríveis, fazem umas apresentações fantásticas, né? Então, Maravilhoso, a gente maravilhoso. não precisa ficar preso a superproduções para a gente ter qualidade, para a gente ter diversão, para a gente ter aprendizagem, para a gente ter né, fruição. Gente... Então, é isso, né? E aí, Exatamente. só voltando um pouquinho no que você falou, dessa não preocupação minha de garantir que a gente tenha grandes públicos e tudo mais, eu sempre falo, né, que existe um público que é um público sensível para o que a Pomar faz, que gosta do que a Pomar oferece. Tem um público que ora sim, ora não, e tem um público que nunca será. Pode até se transformar, mas e tá tudo bem, porque esse mundo diverso, né? Então são sem essa pretensão de que a Pomar tem que ser o espaço escolhido por todos, não tem essa pretensão. Não tem Até porque não nenhuma. existe isso, né, Não Melissa? Não existe. É existe. uma ilusão quando a gente É vai uma para esse lugar. ilusão. Né? Quero chegar Exatamente. em todos. Não tem jeito. Quero só dizer o seguinte, a Beth, ela está colocando aqui, né, que ela quer muito integrar o projeto de alfabetização com os livros maravilhosos da Pomar. Aí, Beth, ó, faz um direct para Melissa, alinha, né? Oi, viramos. Eu virei, eu fui tocar na tela, toquei no lugar errado. Para ver ela. Sim, Então, entre em a contato Beth com a Melissa, porque eu acho que pode, assim, super, pode Beth gerar conhece. grandes possibilidades. A Marina, minha linda amiga, entrou aqui, beijo, Mar. Então, olha só, eu vi a Cláudia. Nossa, tanta gente querida passou por aqui. Ana Cláudia, maravilhosa. Nossa Senhora, gente boa demais. E eu queria ficar aqui até amanhã, porque eu tenho assunto até amanhã. Mas a gente sabe que a gente tem as nossas agendas nos chamam. Mas eu Sim, sim. preciso dizer, quando eu convidei a Melissa, gente, deixar isso aqui registrado. Quando eu convidei a Melissa, a gente estava falando de vamos conversar, vamos bater um papo e tal. E a Melissa falou uma expressão, que a Melissa é a rainha das expressões, quero que fique registrado. Aí ela falou assim, vamos bater um papo que não seja monotema, isso é legal, né? Eu falei, nossa, adorei essa expressão, eu vou usar ela, porque acaba que a gente fica muito, sem a gente perceber, às vezes a gente fica muito preso no nosso mundo, e a gente falou um pouco sobre isso hoje, né? Quando a gente fala desses limites que às vezes a profissão coloca pra gente, a gente às vezes fica muito monotema. A gente às vezes só fala o que está realmente na crista da onda. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que olhar para isso. Que a gente não tenha que se aprofundar em alguns conhecimentos mesmo. Não é disso que eu estou falando. Aquilo que você falou, não é ou isso ou aquilo, né? Mas eu acho que quando a gente abre a possibilidade para pensar e para escutar pessoas que têm experiência de vida diferentes da gente, a gente não tem jeito de sair dessa experiência diferente, né? Então, você disse, né, da sua vozinha, eu queria dizer aqui em público que eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, especialmente no dia de hoje estar aqui comigo. Você e a sua família sabem bem o que isso significa, né? Então, mas você é uma pessoa, Melissa, que você é potentemente conectada com a vida e com a criação, né? Então, sim, você semeia o tempo inteiro, você está semeando aqui agora, está nutrindo aqui agora, mais ainda, né? Com tantas pessoas que passaram por aqui, pessoas que eu espero que possam ter a oportunidade de assistir o nosso bate-papo em um outro momento. E te agradecer imensamente, dizer o quanto eu estou feliz assim, com essa sua coragem, com essa sua disponibilidade e com essa vivacidade que me ensina, que me inspira e que me enche de afeto. Isso não é suficiente. Há que ter muita garra e muita luta, mas isso é o que nos alimenta para a gente conseguir continuar caminhando e lutando. Eu acho que é um pouco nisso que você trabalha, e eu acho que é nisso que eu trabalho também. E é por isso que a gente se encontra tão bem. Obrigada, viu? Eu que agradeço, querida. Agradeço
Agradeço o teu carinho, a tua presença, teu convite, né? Teu olhar carinhoso para a forma como eu faço as coisas, né? Que, que eu acho que ele é assim porque ele não tem expectativa nenhuma de agradar ninguém, né? Eu acho que a gente, cada vez que a gente se conecta com a nossa verdade, né? Com as coisas que a gente vai refletindo, né? E vai sentindo, a gente vai para um lugar que é natural e que não chega no outro de uma maneira verdadeira, né? Quando a gente está preocupado demais com o que o outro vai pensar, a gente perde a nossa essência, né? Então, a maneira de fazer, de estar aqui presente, né? Eu tenho... As pessoas me perguntam uma situação que anda acontecendo, que as pessoas falam assim, como você tem tanta memória? Como você lembra das coisas? Como você lembra que livro que eu comprei? Como você lembra meu nome? Como você lembra que eu tenho filho? Eu falo, cara, eu comecei a pensar que a única maneira de eu lembrar das coisas, e isso é uma história antiga, assim, né, da minha forma como de viver, é a questão da presença, né? Cada vez que a gente está presente ali, de corpo, de alma, de olhar, de atenção, a gente vive uma experiência, as coisas se juntam e você cria memória, né? Se a gente está ali com o pensamento em outro lugar, não há como formar essa referência, né? Então, e aí esses dias um cliente meu mandou uma mensagem me oferecendo, perguntou, você conhece esse livro, esse autor e tal? Ele chama Produção de Presença, que os sentidos não podem criar, uma coisa assim. Não tive hora ainda para ler, porque a vida tá cheia, mas é essa escolha também, né? Então eu falo que eu acordo, visto fé, venho trabalhar, acreditando, enquanto eu acreditar na potência, na possibilidade e no valor que isso tem, eu vou continuar fazendo. E confio que as coisas, a gente disponível, né, para a vida, né, para a criação, a gente encontra caminhos diferentes. A gente sai da necessidade de fazer os mesmos caminhos e, de fato, enxerga novas possibilidades para fazer as coisas acontecerem, né? A criatividade, eu falo que às vezes é a filha da necessidade, mas é essa disponibilidade também para a gente fazer novos percursos, né? Então, e eu acho que os livros ilustrados trazem para a gente esse despertar, né? Porque Também ele acho. traz para a gente tantas coisas inesperadas, a gente vai ficando habituado para isso. Eu te Verdade. agradeço, te agradeço, te agradeço. Convido a todos que quiserem conhecer, né, a virem, a perguntarem, enfim, e aonde tiverem, se passar perto de um livro ilustrado, dá uma chance para ele. Dá E uma para chance para ele. você. E para você. Exatamente, exatamente. Melissa, não vamos embora sem você dizer como é que a gente faz para participar do Clube do Livro. Porque tem Sim, dois sim. tipos. Tem o Clube do Livro Infantil, que você Não tem falou que ainda mais. tem. Não, Ah, não tem não, mais. então É ficou, só ficou da para todas família, as né? idades. Eu falo que é Perfeito, o clube do livro, eu falo que é um clube do livro adulto, porque eu mando os livros para os adultos e a gente conversa entre adultos, né? E aí o livro perfeito. fica para quem quiser. Mas tem um perfil aqui no Instagram que é Pomar Clube do Livro. Tem a página da Pomar, que é a página da livraria, e tem a Pomar Clube do Livro, porque como ele é um projeto agiográfico, a Pomar é uma loja física, né? E o Clube do Livro, ele é agiográfico. A gente ainda tem a Pomar vista como um espaço para a infância, né? Apesar da gente ter esse movimento de descristalizar esse pensamento, ele ainda é muito conectado com isso. Então tem o Pomar Clube do Livro, que é uma página específica, onde ali tem um pouco dessa fala, né, do que eu vejo do livro ilustrado para adulto, e tem os links de inscrição, é um clube que não tem fidelidade, os encontros são à noite, tem essa possibilidade da troca. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca um pouco. Tem artistas que participam com a gente e que fazem a representação gráfica dessas nossas conversas. Que Então é um lugar de legal! troca Nossa, muito bacana, muito bacana. sabe uma coisa que me ocorreu? Que também pode ser um bom presente, né? Eu quero dar isso de presente para alguém. Então eu vou lá e entro E no assim, Clube do Livro e cedo, né, para uma pessoa que eu quero
que eu quero presentear, que eu quero dar essa oportunidade, por que não? A gente não faz isso com afilhado, muitas vezes. Eu fiz com meu afilhado lá atrás, quando era pequeno, eu fiz uma assinatura lá de gibis, né? Durante muitos Sim. anos ele recebia gibis e era, né, um presente. A gente pode dar pro esposo, pra esposa, pra avó, pra mãe, pro sobrinho, né, pra quem quiser. Pra si, Ah, eu adorei. Tá, vamos começar a, né, fazer esse cuidar momento da pra gente gente. também, que eu acho que é bom. Mê, É ó, isso. obrigada demais. Obrigada. Acho que a gente vai Beijo. precisar de falar um tchau aqui com um aperto no coração, mas eu agradeço muito e que novos projetos, novos encontros venham, tá bom? Com certeza. Estamos por aqui e a gente inventa outras possibilidades, oportunidades de fala, né, Karine? Sim, A sim, gente cria sempre. outra, né? A gente Tem cria. tanta coisa que a gente quer. Maravilha. Nossa Muito Senhora. obrigada, queridona. Obrigada, eu. Um Um grande beijo, beijo. viu? Obrigada por quem passou aqui. Um grande beijo para todo mundo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.